Fala pessoal, tudo bem? Hoje estou com o meu amigo Roger aqui da Duratex. E Roger, eu tenho um desafio para você, você topa? Qual o desafio? Então, o pessoal mandou algumas perguntas sobre MDF e eu gostaria que você respondesse. Eu tô dentro, eu topo. Então vamos lá, você confere com a gente logo após a vinheta. Bem pessoal, como a gente já falou no começo, nós temos algumas perguntas aí feitas pelos nossos amigos marceneiros e o Roger da Duratex aqui vai me ajudar a responder todas elas, beleza? Então, sem perder tempo, vamos começar. Qual que é a primeira pergunta, Evandro? A pergunta é a seguinte: pode utilizar o MDF para a estrutura na construção civil? Não, pessoal. O MDF foi desenvolvido para a criação de móveis e não deve ser utilizado para fins estruturais da construção civil. Pergunta respondida. Vamos para a próxima? Próxima. A próxima é a seguinte: posso utilizar o MDF em área externa? Quero fazer um deck e quero utilizar o MDF lá, posso? Não. O ideal, pelas suas características dos painéis, são indicados na utilização de áreas internas, ambientes internos, sem contatos com molhamentos, que pode gerar aí o inchamento do substrato, ou até mesmo a exposição à luz solar, que também pode alterar a tonalidade do BP. É verdade, então você tem um MDF branco, deixa lá no sol por muito tempo, ele fica com aquele aspecto meio amarelado, né? Próxima pergunta: eu preciso lixar o MDF para pintura? Boa pergunta. Pessoal, os produtos sem revestimento são fornecidos praticamente prontos para pintura. O lixamento ele serve para homogeneização da superfície e deve ser o mínimo possível. Perfeito. Então, caso eu queira pegar o MDF e fazer uma pintura lá, ele já vem praticamente pronto. A próxima pergunta que nós temos aí é um pouco mais técnica. Qual a distância certa entre as prateleiras para evitar o empenamento? Bom, para o uso como prateleiras, devemos nos atentar à espessura utilizada, Primeiro. Sim. Espessura utilizada, largura e o distanciamento entre os apoios, E também o peso dos objetos que você vai utilizar naquela prateleira. Lembrando que a gente já fez um vídeo técnico falando sobre isso e tá no card ali em cima no canal se você quiser saber mais sobre flecha, sobre espaçamento, ok? Vamos para a próxima pergunta. Essa é capciosa. Por que quando eu vou parafusar o MDF, ele racha no meio? Bom, gente, é o que eu sempre falo. Fisicamente falando, dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Sim. Muito disso acontece pela falta da pré-furação. Sim. Então a pré-furação com o escariador ela é essencial para você poder inserir o parafuso ali. Dessa forma não vai acontecer as rachaduras no MDF. E até caso depois você tenha que desparafusar, fica também mais fácil, certo? Exatamente. Muitos marceneiros têm um certo receio em fazer a pré-furação, mas isso é recomendação do fabricante, recomendação de uma boa utilização, uma recomendação de um bom desempenho do mobiliário. Próxima pergunta: por que alguns painéis resistentes à umidade têm a coloração mais verde que a outra? Muito boa essa pergunta, porque muita gente tem dúvida nisso. Bom, Evandro, é o que a gente sempre fala, Para entender esse contexto, o MDF Ultra Premium é um produto resistente à umidade, É um produto, digamos que diferenciado. Sim. Então, existe um requisito normativo, existe uma norma específica, que é uma norma europeia, EN 622-1. Essa norma ela rege que os materiais resistentes à umidade devem conter a tonalidade verde. Então, por isso que no momento da fabricação, depois que a gente forma lá a fibra, antes de fazer a pré-compactação dela, nós tingimos a fibra, colocamos um pigmento nas fibras para atender esse requisito normativo e facilitar a identificação do material. Então não, gente, a diferença de tonalidade entre os substratos não altera em momento algum a resistência ou a qualidade do material. Por quê? A resina, que ela é incolor, a resina hidrorrepelente, ela é incolor. Sim. Então, essa tinta, essa coloração é apenas um pigmento que nós colocamos nas fibras para atender esse requisito normativo. Então, você pode receber na sua marcenaria, ou na sua loja, ou até mesmo na sua casa, produtos com diferença de tonalidade de substrato. Mas não, em momento algum, isso vai influenciar na resistência e na qualidade. Bom, Evandro, agora quem vai te fazer pergunta sou eu. Uma pergunta que muitos marceneiros me fazem. Certo. Como faz para evitar cupim no MDF? Bom, para isso aí nós temos duas dicas. A primeira é avaliar se o imóvel tem a necessidade de fazer uma desinsetização. E a segunda, e muito importante, é fitar todos os topos do MDF. Isso ajuda não só em relação ao cupim, como também na qualidade do móvel e sua durabilidade. E o legal, pessoal, é que você não precisa fitar com todo o mesmo padrão de fita. Então, se você tem uma fita sobrando aí, você pode colocar atrás do móvel. Ele não está sendo visível, mas vai ajudar muito a proteger
um pouco de umidade, vai ajudar a proteger dos cupins e também vai durar muito mais o móvel que você vai fazer lá na casa do seu cliente. E para complementar, é muito importante a avaliação do profissional que vai executar o mobiliário no local. Sim. Então, se ele viu algum ponto de umidade, se ele viu algum ponto de cupim, então indica uma descupinização, uma desinsetização, uma impermeabilização, e isso traz segurança no trabalho que você vai realizar ali na casa do cliente. É isso aí, pessoal. Roger, muito obrigado por ter ajudado a gente. Eu tenho certeza que os marceneiros aí gostaram muito do vídeo. Se tiver alguma dúvida que não foi respondida hoje, você pode deixar aí nos comentários, que se tiver bastante pergunta, eu chamo o Roger aqui de volta para responder todas as perguntas. E você já sabe, se gostou do vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e fique ligado nas próximas webséries da Rede Sim, em conjunto com a Duratex. Até a próxima! Até a próxima!